Deus seja sempre louvado. Amém. Santo é o Senhor. Estamos com quanto tempo? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus na Epístola Universal do apóstolo Tiago, no capítulo 3, no verso 13 a seguir. Epístola Universal de Tiago, no capítulo 3, no verso 13, onde diz aqui: a sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Então, irmãos e irmãs, toda a nossa irmandade que está acompanhando o culto, pedimos que permaneçam em comunhão para que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. Compartilhem a live aí, avise o povo de Deus que é o momento da palavra. Sabedoria que vem do alto. Falar que é sábio, qualquer um pode falar. Ainda mais se ele perceber que é mais sábio, mais astuto, mais esperto do que o seu interlocutor. Perceber que uma pessoa é simples, por exemplo. Por que a palavra diz que o povo de Deus sofre por falta de entendimento? Porque quando você não conhece da palavra, tudo o que te disserem, você vai absorver. É verdade. Se disserem que o céu é no inferno, se você não tem uma base bíblica para contestar, você vai dizer, o céu é no inferno. Primeiro de tudo, a sabedoria que vem do alto, ela não é imposta, ela não é forçada, ela vem com amor, como nós lemos aqui. Pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, sem parcialidade e sem hipocrisia. Se qualquer um desses adjetivos, qualquer uma dessas condições, não estiverem inseridas nesse contexto de sabedoria que nós estamos falando, ela não vem do alto. Aí, ela é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Pregar a palavra por pregar a palavra só é muito perigoso, porque ela pode influenciar as pessoas a más ações. A minha palavra, a palavra do Senhor pura, genuína, a sabedoria que vem do alto, não. Essa só faz o bem. Só faz o bem. Alguns poderão usar da palavra e pela nossa falta de entendimento e de sabedoria, para seu próprio benefício. Os tais lobos vestidos de cordeiros, que usam de artifícios da palavra, de contextos isolados, de, enfim, motivos isolados, um pequeno versículo isolado, sem avaliar todo o contexto, para extorquir dízimo, para tirar oferta, para tirar propósito e assim por diante. E o povo de Deus, por não conhecer a verdade, e também imbuído pelo seu sentimento de sucesso, de querer passar na frente da bênção, de querer alcançar a bênção um pouco mais depressa, porque a irmandade não deve se enganar. É bem verdade que há muitos charlatões aí que enganam a igreja. Tem. Mas enganam a igreja por causa da nossa ambição. Dá 100 que Deus te dá 1000, você na hora dá 100. Aí perde o 100, o 1000 e muitos perdem até a fé. Terrena,
animal e diabólica, de quem tentou te persuadir e de mim e de você que nos deixamos ser persuadidos. Lembremos-nos, irmãos, que nem tudo é o diabo. Nem tudo é o adversário. O inimigo, irmão, depois que inventaram o inimigo, não tem mais gente ruim. Tudo é o inimigo, não o Senhor. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, sim. Nos foi dado o livre-arbítrio, e com ele fazemos o que queremos, e, fatalmente, arcamos com as consequências. Estar na presença de Deus não é de qualquer maneira. Tem que ter amor, humildade, subserviência, paz, carinho, cuidado, respeito, temor e tremor diante do Senhor. E para receber essa sabedoria do alto, a palavra nos traz essa noite o conselho supremo, o adjetivo, a qualidade mais importante que qualquer pessoa pode ter: humildade de coração. Com humildade se chega em qualquer lugar. Com humildade, qualquer porta, por emperrada, por trancada, por difícil que seja, será aberta. Com humildade, não haverá coração que não seja amolecido, por endurecido que esteja, espírito entristecido que não seja elevado, abençoado e alegre por Deus. Essa noite o Senhor está trazendo a sua palavra para derramar sobre a sua igreja sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem do trono de Deus para nós, para encher a nossa vida, encher a nossa casa, encher a nossa família dos dons de Deus, para que quando o adversário bater na nossa porta, quem vai abrir a porta para ele vai ser a sabedoria, falar: o que você quer aqui? Eu já estou morando aqui. Quando a loucura bater na nossa porta, quando o divórcio bater na nossa porta, quando uma paixão da carne desenfreada vier a querer destruir um casamento, uma família, e pode acontecer com qualquer um de nós, não é condenável, é passível de acontecer, mas temos que cumprir a palavra em nós: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Tem que resistir. Se tem alguém sendo tentado pelo inimigo, receba sabedoria e força, resiste ao diabo e ele vai fugir de ti, diz o Senhor. Ele vai fugir da sua casa, da sua família, e você então terá a alegria de dizer: Deus me guardou, eu me esforcei e Deus apareceu na minha vida para me guardar do adversário da minha alma. Glória ao nome do Senhor. Quando nós buscamos em Deus essa sabedoria, também nós passamos a falar menos e a observar mais. Nós passamos a ser prontos a ouvir e tardios no falar. Olha mais, observa mais antes de dar o teu parecer. Quando nós somos sábios, a pessoa vem te trazer alguma conversa, você escuta, imediatamente você avalia, e ao se afastar daquela pessoa, você joga fora aquela conversa. Você esquece dela, se deleta da tua mente, porque você sabe que aquilo é um veneno, que se entrar no teu coração, vai contaminar todo o teu ser e toda a tua vida. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós buscamos o Senhor, aí, irmãos, a palavra cumpre. O Espírito Santo de Deus vem com poder e com glória e faz em nós a sua obra, faz em nós a sua operação, abre o que precisa ser aberto, limpa o caminho que precisa ser limpo, e nós atravessamos lá do outro lado, dando glória ao nosso Deus. Talvez você esteja passando por um momento de muita dificuldade, você esteja passando por um momento de muita guerra e de muita perturbação na tua cabeça. E vem em mim e vem em você um desejo de uma ânsia de vingança, de tomar partido, de resolver com a força do nosso braço. Seja sábio. Lembra que na guerra a retirada também faz parte da estratégia. Um passo atrás, para depois dar 2 para frente. E alcançar o teu objetivo. Se você tem uma barreira para pular e você não andar um pouco para trás para pegar impulso, você não vai conseguir passar ela. Andar na presença de Deus é às vezes também dar um passo atrás. Mas precisa ter o quê? Humildade. Para reconhecer. Eu reconheço que é o momento de eu me calar. Eu reconheço que é o momento de eu dar um passo atrás. Talvez até passar por errado, não tem problema. Porque eu sei que aquele que se humilha, Deus exalta. E aquele que se exalta, Deus abate.
O Senhor, irmãos, é dono da nossa vida. Se a igreja de Deus não for revestida de paz, de amor e de humildade, dificilmente daremos frutos na presença de Deus. Dificilmente teremos obras para contar na presença de Deus. Mas se nós abrirmos o nosso coração ao Senhor, se nós pedirmos a Deus essa noite misericórdia, e falarmos: Espírito de Deus, vem sobre mim, Senhor, eu me humilho até o pó da terra, abro mão de tudo que eu quero, de tudo que eu acho ser certo, e reconheço como melhor a Tua vontade na minha vida. Se fizermos assim, amados irmãos, não faltará palavra, não faltará, irmãos, portas abertas para nós passarmos, não faltará libertação, não faltará obra e milagre na nossa vida. Às vezes vem um espírito de rebeldia sobre os filhos. Se não aconteceu com os irmãos, já aconteceu comigo algumas vezes. E o que eu fazia? Media força. Aqui é minha casa, é do meu jeito. Quem come do meu feijão tem que cumprir as minhas regras. Talvez seja verdade, mas ao invés de impor, eu aprendi a convencer meus filhos disso. Me respeita, filho, pelo exemplo que eu te dou. Olha para o papai e respeita seu pai. Graça dou a Deus, por grande misericórdia do Senhor. O Senhor tem me feito muito, muito feliz nisso. Meus filhos são uma bênção. Graças dou a Deus. Mas é um processo de crescimento, de amadurecimento, de entendimento das coisas da nossa vida. Irmãos, essa palavra vai derramar sabedoria sobre toda a igreja. E muitos de nós que têm, irmão, falado bobeiras, aí asneiras desenfreadamente, estão sendo repreendidos pelo Senhor, para amanhã não ser achados reprovados diante de Deus, e a própria palavra venha nos censurar, e quando batemos na porta da misericórdia, o Senhor disse: acabou o crédito, não tem a quem pedir, não tem a quem clamar, porque Deus não põe água limpa em vaso sujo. Então o Senhor vem limpando os nossos corações pela sua palavra e dizendo: clama-me e responder-te-ei. Ora com fervor, busca a Deus de todo o teu coração, bendito seja Deus. E as portas que necessitarem ser abertas, o Espírito do Senhor vai na tua frente pela palavra. E por mais que você esteja prostrado à beira do caminho, por mais que você esteja deixado à beira do caminho, deixada, sem força de continuar a tua caminhada, hoje Deus te diz: levanta, toma a tua cama e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. E vá para a presença de Deus de coração sincero e aberto e puro, sem mácula, sem mancha, sem nada que venha te desabonar diante de Deus. E o Senhor diz a todos nós pela sua palavra: confia em mim, porque a obra que eu estou fazendo na tua vida é maravilhosa. A obra que eu estou fazendo na tua vida é maravilhosa. E o Senhor está te derramando sabedoria, para que você não esteja inebriado com as coisas dessa vida. Muitos irmãos, enquanto foram pobres, enquanto vendiam almoço para comer a janta, foram fiéis a Deus. Não é ingratidão, viu, irmãos? Ouçam bem, não é ingratidão. Não é que a pessoa quis enrolar a Deus, quis enganar a Deus. Não é, irmãos. A palavra nos garante, não é. Simplicidade. Se deixou envolver, apaixonar pelos bens terrenos, por uma pessoa, por uma posição social, por um ministério, e sem perceber, deixou o Senhor para trás. Não é maldade, igreja, pode acreditar, em nome do Senhor Jesus. Faltou observar a palavra, faltou prudência, faltou sabedoria que vem do alto. Mas para isso Deus está enviando a palavra. Receba essa sabedoria, porque quando você abraçar a grande bênção que Deus vai te dar, você nunca se esquecerá: foi o Senhor que deu, foi o Senhor quem me fez. Não é nada meu, não é mérito meu, é mérito do Senhor na minha vida. É bondade de Deus na minha vida. E o Senhor te disse: se você tiver essa consciência, a sua bênção não será uma bênção só por o que ela vai significar, ou só pelo que ela vai valer para você. Ela vai ser uma bênção porque ela te impulsionará a servir a Deus, te levará nos lugares onde tem as necessidades, te ajudará a dar conselho para quem precisa, porá em você um peso de glória, um peso de governo espiritual, para onde você passar, as pessoas te olharem e verem: olha, eu conheci esse irmão, veio do nada e hoje Deus abençoou grandemente, ele continua a mesma pessoa, porque foi sábio.
porque foi entendido das coisas de Deus, mas acima de tudo, porque foi humilde diante do Senhor. Sejamos, irmãos, admoestados pela palavra, e o Senhor te diz: fortifica-te na minha graça, fortifica-te na força do poder do Senhor. Com a sabedoria que vem do alto, você estará livre para exercer o dom que Deus te deu. Com a sabedoria que vem do alto, você entrará e sairá em qualquer e todo lugar, e ninguém se susterá de pé diante de ti. Cumprir-se-á o salmo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tu és sábio. O Senhor será o teu pastor e nada te faltará. Sábio e humilde como foi Davi. Eu deitei e dormi, mas levantei porque o Senhor me sustentou. Glória ao nome do Senhor. Sabia que a sua força vinha de Deus. Sábio, entendido e humilde como foi o profeta Eliseu, que disse ao seu moço Geazi: ah, Senhor, quem dera que ele visse o que eu vejo quando eles se viram cercados pelo exército, e ele viria então que mais são os que estão a meu favor, a nosso favor, do que os que estão contra nós. Bendito seja o nome do Senhor. Sábio como foi Jacó e Esaú, foram os dois quando se reconciliaram, acabando com uma briga de anos e anos que terminaria em morte. Pedir perdão não é feio, pedir perdão é de uma grandeza, irmão, que só um homem e uma mulher sábia tem na presença de Deus. Pedir perdão é só para os fortes, pedir perdão é só para aqueles que temem a Deus, aqueles que amam a palavra. Se você acha que ir lá se humilhar para alguém é vergonha para você, te diz o Senhor por essa palavra: é honra, porque através da tua humildade o nome de Deus será glorificado pela tua vida, e você não perderá o teu galardão. O inferno, irmão, o adversário, ele inverte o valor das coisas. Se você for lá pedir perdão, você é frouxo, você é bobo, você está sendo peteca na mão dos outros. Ele inverte o valor das coisas. Ele tenta nos enganar e nos convencer desses absurdos e nos tirar da presença de Deus, nos tirar da graça do Filho de Deus. Mas o Senhor te diz: não vá na contramão do que é certo, vai na palavra, vai na palavra. A palavra te levará a caminhos de exaltação. Quando você se prostra diante de Deus, e parece que você está se prostrando diante do teu inimigo, não. Você está se humilhando diante do Senhor. Quer exemplo supremo? O de Cristo. Quando bateram-lhe na face, o que ele fez? Ele revidou, ele xingou. Se ele tivesse feito assim, os apóstolos tinham coberto o outro de pancada. Mas ele disse: não passa vontade não. Bateu aqui, bate aqui também. Irmão, quem de nós será capaz disso? Só se Deus tiver misericórdia da minha vida. Só se Deus tiver misericórdia. E o Senhor vem derramar a sua misericórdia sobre as nossas vidas essa noite. Seja sábio não aos olhos do ministério, ao que o ancião acha que você deve fazer, ao que o irmão Rodrigo, que é ancião, acha que você deve fazer, ao que o pastor, o presbítero, o cooperador. Não, seja sábio pela palavra de Deus. Se é inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Fala, irmão, responde, vai lá e toma partido. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aquele que é não fala, ele é e pronto. Quem tu és? O Senhor disse: eu sou o que sou, e pronto. Tu és o rei dos judeus? Tu o dizes. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Eu não preciso mostrar, eu preciso ser o que sou. Está aqui minha carteirinha de ancião, está aqui minha carteirinha de membro. Grande coisa, no fogo vai queimar, irmão. Mas o que está no nosso coração, fogo nenhum, espírito estranho nenhum vai tirar. Glória a Deus. Mas como isso acontecerá? Guardando a palavra no nosso coração. Então, se você está sendo desafiado pelo nosso adversário, se você está sendo desafiado pelo nosso inimigo a medir força com ele, quer vencer esse cabo de guerra? Solta. Solta. Quando você soltar, acabou a briga. Ah, eu ganhei. Joia, você ganhou. Ah, eu sou o melhor. É isso mesmo, você é o melhor, você é o mais bonito, não tem mais bonito que você. E vai embora em paz. Ele vai com a vitória
dele e você vai embora com a palavra no teu coração, blindado pela palavra de Deus, protegido pela palavra de Deus, inatingível por essas coisas pequenas, sentimento pequeno de possessão, de poder, de ser aquilo que não é. Você é um servo do Deus Altíssimo. Glória ao nome do Senhor. Você tem a realeza de Deus na tua vida, na tua alma e no teu coração. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa continuar firme no teu Deus, amando a palavra do teu Deus, sendo revestido continuamente das armaduras celestiais. E te diz Deus, se você abrir o teu coração essa noite, revestir-te-ei de coisas maravilhosas que você ainda não viu. Então essa causa que parece impossível na tua casa, essa enfermidade que parece impossível de ser curada, aquilo que tem trazido angústia ao teu coração, a própria sabedoria de Deus colocará paz na tua alma e no teu espírito. A própria sabedoria de Deus te dirá: irmão, amigo, não esqueça do Senhor, não esqueça da palavra, não esqueça daquilo que você é efetivamente. Deixa o adversário latir o quanto quiser, irmão, ele falando e nada é uma coisa só. Você tem que parar de ouvir o que ele fala. Você, minha irmã, tem que parar de ouvir o que os espíritos estranhos vêm trazer na tua mente. Uma pessoa, um amigo, uma notícia. Filtre, irmão, seja sábio. Sábio de acordo com a palavra de Deus. Existe a sabedoria da palavra, como nós dissemos ainda há pouco, e a sabedoria humana, animal e diabólica. A sabedoria humana, rouba, trai, engana, mente, ludibria, enfim, persuade as pessoas. É muito sábio, é muito ligeiro, é muito rápido. É ardiloso. Você não pode ser ardiloso. Você tem que ser sábio, simples e humilde. Como filho de Deus, que não usurpou para si ser Deus, mas colocou-se no lugar de servo para salvar a nossa alma. Ele tinha um objetivo, um plano, algo que ele tinha que realizar, e ele foi até o fim na atribuição da missão que lhe foi dada. O Senhor te diz: vá até o fim você também, siga adiante até o fim você também. Alamanaia, Jesus, vá firme nos passos que o Senhor tem firmado na graça, receba a força da palavra em nome de Jesus, receba a graça da palavra em nome do Senhor Jesus, receba o amor de Deus, te diz o Senhor. Receba a graça de Deus em você e não se sinta mais refém desses sentimentos pequenininhos que fazem de você uma pessoa raquítica na fé, uma pessoa que tem anorexia espiritual, que nada fica no seu corpo, põe tudo para fora, e outros como cães vomitam e depois tornam a comer. Não. Você é muito maior do que tudo isso. E o Senhor vem te revestir de sabedoria. Diga para você mesmo hoje: eu não temo mais nada, porque Deus me abriu os olhos espirituais. Eu enxergava com os olhos materiais, mas Deus, aleluia, me abriu os olhos espirituais. E agora eu posso entender a grandeza da graça de Deus em mim. Agora eu posso entender as obras que Deus tem feito em mim, pela sua grande misericórdia. E o Senhor vem revestir a todos nós, irmãos, da sua palavra santa. E diz o Senhor à sua igreja: aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, e crê no Senhor Jesus, porque antes que o choro volte a visitar a tua casa, a palavra de Deus vai cumprir na tua vida. Antes que o adversário pense em tragar a tua família, você terá um cântico de vitória na tua boca. Então dá glória a Deus de toda a tua alma, abraça a palavra do Senhor e sinta-se hoje confirmado, sábio e sábia pela palavra de Deus. Não pela tua sabedoria, não pela força dos teus braços, não pela tua condição humana, mas pela graça de Deus que está derramada em você, pelo amor de Deus que foi derramado sobre a tua alma. E hoje Deus repreende todo o espírito estranho da tua vida, todo pensamento contrário da tua mente, do teu coração, e o Senhor te diz: alegra-te na minha palavra, porque os meus dons estão sendo derramados para toda a igreja. E nessa virada do teu cativeiro, irmão, o Senhor, irmã, te porá num alto retiro, e toda a igreja de Deus verá que Deus é contigo, toda a igreja de Deus verá que valeu a pena você sofrer, valeu a pena você se calar, porque Deus te exaltará.
Deus te exaltará grandemente. A tua casa será chamada casa de oração, porque será um refúgio daqueles que precisam da palavra, será um refúgio daqueles que precisam do Senhor. Bendito seja Deus! E quando você menos esperar, a tua casa estará cantando na presença de Deus. É a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Aleluia, Senhor. Bendito seja Deus. Pai de toda graça e de toda misericórdia, voltamos, Senhor, prostrado aos teus pés, agora para te agradecer pelo culto que tu nos tem dado, pela boa paz e direção do teu Espírito Santo. Permita ao Senhor que toda a sua igreja possa ser revestida da tua graça. Permita, Senhor, que toda a sua igreja possa ser feliz, ó Deus, com aquilo que tu tem feito em suas vidas. Ó Senhor, abre-nos os teus tesouros do céu e cumpre em nós a tua palavra, cumpre em nós o teu querer e os teus desígnios. Faz, ó Deus, com que a tua igreja seja sábia no entendimento, conhecedora da tua voz, e que nada venha nos tirar dessa alegria santa de glorificar o teu nome. Pai, dá-nos mais um hino e despeça-nos na paz de Deus, fazendo com que meditemos na tua santa e poderosa palavra. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar todos de pé, irmãos, e vamos nos despedir com o cântico 48. 48.